Olá, eu sou o Denis Ariel e você está assistindo ao Giro Astronômico. Pensando em ajudar vocês a fazer o processamento de imagens para o projeto Céu Aberto, a gente fez um tutorial para celular que você pode conferir clicando aqui na direita da tela. E para que todos possam ter acesso a esse tipo de processamento, a gente fez um tutorial básico dentro do software gratuito chamado GIMP. Ele é muito parecido com o Photoshop, mas o Photoshop é um aplicativo que no computador exige uma licença e ela é um pouco cara até. Então eu vou ensinar vocês a utilizar o programa GIMP, pelo menos nas partes básicas de fazer o controle de algumas opções ali para o processamento. Vamos lá? Então, gente, vamos começar com o tutorial. Primeiramente, vamos fazer o download do aplicativo chamado GIMP. Então, você pode fazer uma busca aqui no YouTube, escreva GIMP e você vai clicar nesse link aqui, Downloads. Ele vai carregar a página e aí você utiliza esse aqui laranja, o da direita, que é o download diretamente. O seu navegador vai fazer o download do arquivo de instalação do GIMP e assim que ele tiver concluído, você dá 2 cliques nele ali que ele já vai começar o processo de instalação no seu computador. Aí basta que você clique em executar, depois pode clicar para instalação em todos os usuários ou apenas um usuário, dependendo da sua preferência. Selecione o idioma em que você quer a instalação e aí você pode instalar diretamente ou personalizar a instalação. Aqui você pode selecionar a pasta em que você quer instalar, os componentes do GIMP que você quer manter ou excluir de repente. Depois você pode clicar em avançar, pode deixar um ícone na área de trabalho e depois é só clicar em avançar. Aqui começa o processo de instalação do GIMP. Ele pode demorar alguns minutos dependendo do seu computador. Após concluir a instalação, basta que você clique em concluir. Vamos primeiro fazer o download de uma das imagens do projeto Céu Aberto. Então, primeiramente vamos entrar no site do Céu Aberto, depois a gente vai clicar na opção download de imagens, colocar o e-mail de uso, depois clique em acessar o link. Você pode abrir esse link na mesma aba ou numa outra aba, e aí você já tem acesso a todas as imagens do pacote atual do projeto Céu Aberto. Então você pode escolher uma dessas imagens e fazer o download dela. Para fazer o download de uma dessas imagens, basta dar 2 cliques em uma das imagens e clicar nesse ícone no canto direito da tela. Depois clique em fazer o download e aguarde o download ser concluído. E depois do download concluído, você pode salvar essa imagem em uma pasta de preferência no seu computador. Eu preferencialmente utilizo a pasta Imagens, do Windows. E agora vamos abrir o programa GIMP dando 2 cliques no ícone que ele instalou na área de trabalho. E aqui você já tem acesso a toda a interface de uso dele, tá? A gente não vai entrar em todos os detalhes de cada ferramenta, vamos apenas nos ater ao processamento dessas imagens aqui do projeto Céu Aberto. Mas o GIMP é um excelente software livre que você pode utilizar para editar qualquer tipo de imagem também, ele é muito bom. Agora vamos clicar aqui na aba Arquivo e Abrir e selecionar o caminho de onde a gente salvou essa imagem do projeto Céu Aberto. No meu caso aqui eu salvei a imagem na pasta Imagens ou Pictures. Basta dar 2 cliques nessa imagem e o GIMP vai abrir a imagem para a gente. E aqui temos uma das imagens baixadas do projeto Céu Aberto. Aqui, antes de começar o processamento, eu vou dar uma dica para vocês de como excluir algumas opções aqui que acabam distraindo. A primeira delas é o limite da camada. Então vamos clicar em visualizar, exibir limites de camada e aí você já tem acesso a toda a imagem sem nenhum tipo de distração. Depois a gente vai clicar novamente em visualizar e exibir régua para que ele esconda a régua para a gente. E aí a gente tem a imagem simplesmente aqui à nossa disposição. A primeira técnica que a gente vai utilizar é fazer um corte nessa imagem, porque é uma imagem bastante grande, ela fica pesada para fazer a edição. Então a gente vai selecionar um item e fazer o corte dessa imagem. Para fazer o corte, basta que você clique aqui nesse ícone, ferramenta de corte, ou no Windows a tecla Shift+C. Para você fazer o zoom na imagem para poder trabalhar com ela, dar um zoom em alguma área, basta que você selecione a tecla CTRL ou Ctrl no seu teclado, mantenha ela pressionada e utilize o scroll do mouse para você poder ter o zoom para frente ou para trás. E para você trabalhar na imagem arrastando ela de lado, basta que você selecione a tecla espaço e vá arrastando o mouse para que você possa mudar de posição na tela. Agora vamos selecionar a área que a gente quer dar foco nessa imagem e vamos fazer um corte nela para diminuir o tamanho e facilitar inclusive a visualização de algum objeto. Selecionei essa imagem aqui, essa área que é uma área bastante bonita, tem várias características interessantes.
Se você quiser também alterar as dimensões, aqui no canto esquerdo você pode selecionar o tipo de proporção, se for fixa, se você quer uma proporção quadrada, uma proporção de widescreen, ele é bem flexível o software. Então fazemos a seleção e clicamos com o botão Enter do teclado e aí você vai ter já a imagem cortada, que é muito mais fácil para a gente trabalhar e ter noção de alguns detalhes em zoom. E dando um zoom nessa imagem, a gente já pode perceber que tem alguns defeitinhos, né? O primeiro deles, é claro, é o ruído de fundo, que fica presente nessas três cores, né? O verde, vermelho e o azul. E esse ruído a gente consegue fazer uma limpeza dele, relativamente falando, né? Uma limpeza desse ruído utilizando uma ferramenta simples. Para fazer a remoção desse ruído característico que a gente percebe aqui, principalmente nessas imagens, que é esse risco azul, é um procedimento bem simples com uma das ferramentas que a gente tem aqui no programa. A ferramenta se chama ferramenta de clone. Você clica aqui no lado e você vai clonar uma parte da imagem para substituir e apagar aquele defeito. Com a tecla Ctrl e o botão do mouse esquerdo, você pode selecionar a área em que você quer clonar. E aí basta que você, com o botão esquerdo do mouse, vá passando em cima da área em que você quer remover esse tipo de defeito na imagem. Vamos pegar uma outra área aqui para dar uma olhadinha. Aqui tem mais um trecho com ruído azul. Vamos pegar aqui Ctrl e o botão esquerdo do mouse, né? E vamos passando agora com o botão esquerdo do mouse. E aí a gente já tem uma remoção desse ruído aqui, que é um defeito característico dos sensores de câmeras, tá? Assim como na ferramenta Photoshop, você pode trabalhar nas imagens aqui com o uso de camadas. Nesse caso aqui é bem útil que a gente faça algumas mudanças e copie essa camada. Isso facilita para caso você faça algum procedimento que se arrependa. Você não precisa cancelar tudo que você fez. Você apenas apaga a camada que você cometeu algum erro. Para fazer a duplicação de camada, basta que você venha aqui no canto direito, clique em cima da camada que você está trabalhando, com o botão direito do mouse, e depois selecione a opção Duplicar Camada. E aí você vai ter uma camada exatamente igual à anterior. Agora o próximo passo para dar uma melhorada nessa imagem é fazer a remoção de ruído. É uma ferramenta bem simples que tem aqui no GIMP, inclusive ela é muito parecida com a ferramenta que a gente utiliza no Photoshop. E para você ter acesso a ela, basta você clicar nessa opção aqui em cima, chamada Filtros, e depois Melhorar, e depois Redução de Ruído. Você percebe que aqui ele já aplica um padrão para você ter uma noção. Tem ali a opção de força e tem essa opção aqui que é Dividir Pré-Visualização. Isso ajuda bastante para a gente ter uma noção do antes e o depois. Aqui eu estou dando um zoom com Ctrl e Scroll e vou diminuir um pouquinho a intensidade dessa redução de ruído. Aqui você vê que dentro das opções de mistura tem várias opções para que você trabalhe de acordo com a imagem que você tem. Pressiona o OK e o GIMP vai fazer a aplicação, vai aplicar esse novo filtro que seria de redução de ruído na imagem. E aqui a gente já tem uma imagem bem limpa para poder continuar o processamento. Mais uma vez vou fazer a duplicação de camada para garantir que, caso eu cometa algum erro, eu possa voltar atrás. Agora vamos para um próximo passo, que seria aumentar a nitidez da imagem. Quando a gente utiliza o recurso de redução de ruído, a gente também perde um pouco de nitidez. Então eu vou vir aqui em Filtros, Melhorar, Aumentar nitidez. E aqui a gente consegue trabalhar e melhorar um pouquinho compensar um pouquinho essa perda que a gente teve pelo filtro de ruídos, pela remoção de ruídos. Então eu vou diminuir um pouquinho a quantidade aqui, para não ficar muito gritante. Às vezes acaba ficando um pouco surreal demais. Então eu recomendo bastante cautela no uso dessas ferramentas. Então aqui eu vou diminuir um pouquinho mais a quantidade. Aqui você pode aumentar ou diminuir o raio de intensidade da definição dessa nitidez. E agora eu vou dar um OK e o GIMP vai aplicar esse aumento de nitidez. E aqui a gente já percebe que a imagem está cada vez ficando mais bonita. Agora o próximo passo é fazer uma mudança no equilíbrio de cores. Vocês podem perceber que tem bastante verde nessa imagem, né? Isso é a forma como foi feito o empilhamento das cores RGB. Então para fazer a correção de cor, basta que vocês acessem o menu superior Cores e depois em Matiz Saturação. Aqui a gente pode selecionar qual cor que a gente quer trabalhar. Eu vou trabalhar então no verde, selecionando aqui o G.
e vou diminuir um pouquinho a saturação para tirar um pouco desse excesso do verde na imagem. Você também pode diminuir a luminosidade. Agora vou mexer um pouquinho no amarelo, diminuir um pouquinho a saturação do amarelo. Vou mexer um pouquinho no vermelho também, diminuindo a saturação do vermelho. Vou diminuir um pouquinho a luminosidade do magenta também e da saturação. Temos aqui o azul clarinho, aumentar um pouco a saturação para algumas estrelas, e o azul mais escuro dando um ganho de saturação também. E aqui você vai fazendo o ajuste conforme você acha mais interessante de acordo com o seu gosto. Já está bastante interessante a imagem como está aqui agora. Vou fazer mais alguns ajustes finais. E vou dar um OK para o GIMP fazer a aplicação da redução de saturação. E aqui você já percebe que a gente já está com uma imagem cada vez mais interessante, mais bonita. Agora eu vou aplicar um outro efeito aqui, que é uma correção de contraste e brilho. Para fazer isso, você clica novamente na aba Cores e depois vem em Brilho e Contraste. E aqui você tem os dois itens, o brilho e o contraste. Vou subir um pouquinho o brilho. Você percebe que quando você sobe um pouquinho, o ruído também sobe junto com a imagem. E a gente pode também aumentar bastante o contraste. Aqui você pode clicar em dividir pré-visualização para ver o antes e o depois, e você vê como ficou, se é do seu agrado, e clique em OK para o GIMP aplicar esse efeito. E aqui basicamente a gente já tem uma imagem pronta para fazer a exportação para utilização no projeto Céu Aberto. E para fazer a exportação, basta que você venha aqui na aba Arquivo, depois você clica em Exportar como. Aqui você pode selecionar a pasta em que você quer exportar e pode colocar o nome do arquivo de forma personalizada. Você clica em exportar e depois ele vai te abrir essa outra tela com várias opções, inclusive para você salvar em outros formatos, inclusive de compressão de imagem. Depois basta clicar em exportar e aguardar o GIMP fazer a exportação desse arquivo de imagem. E aqui a gente já pode ver a imagem original como ela era antes, e a imagem com um corte que a gente fez para o processamento do projeto Céu Aberto. Uma imagem bem linda, né? E se você quiser saber que região do céu é essa que você acabou de processar, você pega essa imagem que você fez o processamento e você vai aplicar ela num site chamado astrometry.net. E aí você vem nessa opção que é Upload. Então você seleciona o arquivo que você quer fazer o upload e você clica novamente em Upload. Esse site vai fazer a análise de que parte do céu você fotografou. Ele pode demorar alguns minutos, dependendo do horário em que você submeter esse arquivo para avaliação. Basta ficar acompanhando e ele vai te reportando aqui quando estiver pronto o seu processamento. Ele diz aqui que aproximadamente o tempo entre processamento é de 10 minutos. Prontinho aqui, o programa já fez o processamento e basta que você clique nessa opção Go to Results Page. Aqui ele vai te dar todos os dados de ascensão reta e declinação do objeto que você está fotografando. Com esses dados você pode, por exemplo, localizar esses objetos num software como o Stellarium, por exemplo. E aqui embaixo, nessa opção View in Worldwide Telescope, ele vai te mostrar em que região do céu essa imagem foi feita. E agora, como mandar essa imagem para o projeto Céu Aberto? Uma das opções que eu vou recomendar para vocês, que é o que eu utilizo diariamente e é bastante confiável, é a utilização do Google Drive. Você vai enviar essa imagem para a internet, para o Google Drive, e você pode compartilhar ela. É basicamente assim, você vai acessar o teu Google Drive, e aqui nessa opção da tela do Google Drive, você pode clicar em Novo, Upload de arquivo, e seleciona a imagem que você fez o processamento. Para fazer o compartilhamento dessa imagem, e tem um link de acesso que você pode enviar para qualquer pessoa, basta clicar com o botão direito em cima da imagem, depois em compartilhar. Aí você vem aqui em mudar para qualquer pessoa com o link e copiar o link. Esse link permite que você faça o compartilhamento com qualquer pessoa, inclusive o projeto Céu Aberto. Então vamos entrar no site do projeto Céu Aberto para fazer o envio dessa imagem. Você clica aqui no site Céu Aberto em Envio de Imagens e vai preencher com alguns dados do formulário que a gente colocou para vocês.
Primeiramente o seu nome, depois o seu sobrenome, aí você preenche com o e-mail que você mais utiliza. Nesse campo aqui você pode colocar o link que você copiou com o compartilhamento da imagem que você processou. Aqui qual software você utilizou, como a gente utilizou o GIMP, eu vou clicar em GIMP. Aqui a gente pode colocar informações adicionais. Por exemplo, correção de ruídos, correção de cor, brilho e contraste, e aí você já tem o formulário preenchido. Terminou de preencher esse formulário, clique em enviar. E aí a gente já tem aqui no projeto Céu Aberto o envio da sua imagem garantida. Essa imagem vai ser compartilhada e ela vai para uma votação muito em breve para que a sua imagem concorra ao livro de astrofotografias. Aqui, por exemplo, vocês podem ver que já tem algumas imagens compartilhadas com um texto e que estão recebendo votos. Os votos são justamente a quantidade de curtidas que cada imagem tem. Mas nos próximos dias a gente deve fazer alguns eventos que a gente vai fazer uma grande votação. E caso você queira fazer o processamento dessas imagens também para o smartphone, a gente fez um tutorial, basta que você clique aqui em download de imagens, tutorial para smartphones, assista esse vídeo aqui que a gente utilizou o aplicativo Adobe Lightroom para fazer o processamento de imagens no celular. E caso você tenha alguma dúvida, basta que você entre aqui nessa opção contato, preencha com os dados aqui e vamos receber essa sua notificação e prontamente vamos te responder. Então é isso, gente. Esse é um breve tutorial para você aprender a processar algumas imagens e enviar para a gente no projeto Céu Aberto. A gente sabe que a astrofotografia é uma área bastante complexa, tem muita coisa, muitas terminologias, mas é um aprendizado muito bacana. Eu convido todos vocês a virem comigo. Aliás, eu quero dar uma indicação de um canal, que é um canal parceiro, inclusive aqui do Céu Aberto, que é o Astro Space, do nosso querido amigo Alberlan Barros. No Astro Space tem vários tutoriais, tem vários vídeos, inclusive tem lives todas as terças-feiras às 21 horas. E aí você pode aprender, trocar ideia com o pessoal na comunidade dessa área que a gente considera que é uma área muito linda, a astrofotografia, né? E que é um dos convites iniciais para o conhecimento da astronomia. Então é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez. Se gostaram, deixe seu like aqui e se tiverem alguma dúvida, estamos aqui à disposição nos comentários, ok? Um abraço astronômico para todos e até a próxima.